trabalho de psicologia da turma do primeiro A do curso de Pedagogia da Universidade Unicid, sobre a contribuição da psicanálise à educação, orientador, professor Dr. Marcelo de Abreu César. O presente trabalho é sobre a contribuição da psicanálise à educação, onde será apresentado os 6 tópicos e seus subtópicos nos capítulos a seguir. O objetivo desse trabalho é apresentar a importância da psicanálise para o desenvolvimento humano e da psicologia da educação. A metodologia usada foi tirada das pesquisas bibliográficas, onde as mesmas estão citadas no presente trabalho. Nesse trabalho, falaremos sobre o que é psicanálise, como surgiu a psicanálise, estrutura da personalidade, id, ego e superego. Processos mentais abordaremos inconsciente, consciente e pré-consciente. Na fase do desenvolvimento da sexualidade infantil, falaremos sobre fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. A dinâmica da personalidade, o instinto, pulsão, instintos existentes, distribuição de energia psíquica, mecanismo de defesa do ego. Na contribuição da psicanálise à educação, abordaremos a educação e o conceito de transferência, a educação e o processo de sublimação, a educação e a sexualidade, a educação e os impulsos parciais e psicopedagogia. O que é psicanálise? A psicanálise é uma abordagem da psicologia que são formas diferentes que o psicólogo trata o paciente para solucionar os problemas. As principais teorias da psicologia são o behaviorismo, Gestalt e a psicanálise. Compreender a psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte do seu desenvolvimento. Na psicanálise, teoria caracteriza-se por um conjunto de conhecimento sistematizado sobre o funcionamento da vida psíquica. No método de investigação, método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações, palavras, pelas produções imaginárias. Em análise, é usado como base psicoterapias, aconselhamentos, orientações, aplicada no trabalho com grupos. No método catártico, foi assim que denominou Brauer, para o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego para referir-se aos 3 sistemas da personalidade. Id constitui o reservatório de energia psíquica e é onde se localizam as pulsões de vida e de morte. É regido pelo princípio do prazer. Ego controla o acesso à ação. É o sistema que estabelece o equilíbrio entre as existências do id, as existências da realidade e as ordens do superego. É regido pelo princípio da realidade, que com o princípio do prazer rege o funcionamento psíquico. Superego é a força moral da personalidade. Ele busca a perfeição do prazer. O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir de internalizações das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais são funções do superego. O conceito do superego refere-se a existências sociais e culturais. Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade, falando então de processos mentais. Essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente,
pré-consciente e consciente. Para a gente saber um pouquinho do consciente, o consciente é o conhecimento imediato que consiste só por um momento, acesso às informações, conteúdos na consciência. Pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência. Neste momento, pode estar, não está nesse momento, mas pode estar no momento seguinte. Inconsciente é o sistema do aparelho psíquico, regido por leis próprias de funcionamento. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas de pré-consciente, e consiste pela ação de censuras internas. Esses conteúdos podem ter sido conscientes ou reprimidos em algum momento, passando pela fase do inconsciente. Aqui estão alguns exemplos para entendermos mais sobre o consciente, onde estão os raciocínios, as percepções, os pensamentos. No pré-consciente está lá nossas memórias, nossas lembranças, né? E no inconsciente estão os desejos e os medos, os recalques. Fases do desenvolvimento da sexualidade infantil. Em suas investigações na prática clínica, Freud descobriu sobre as causas e o funcionamento das neuroses. Descobriu que na maioria de pensamentos e desejos reprimidos referem-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida. E na vida infantil estavam todas as experiências traumáticas de um indivíduo. Essas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade, na época, pela concepção vigente como inocente. Os principais aspectos dessas descobertas são função sexual, que existe desde o princípio da vida, período de desenvolvimento da sexualidade, que é longo e complexo. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais, é a energia que nos move e que nos dá prazer em fazer algo. No decorrer dessas fases, sucedem-se vários processos e ocorrências. Desses eventos, destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. Acontece geralmente entre 3 e 5 anos, de 3 a 5 anos, durante a fase fálica. No complexo de Édipo, a mãe é objeto de desejo do menino e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto de desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo como modelo de comportamento, passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e expostas pela autoridade paterna. No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência e, portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. Na fase oral, a zona de erotização é a boca. Na fase anal, a zona de erotização é o ânus. Na fase fálica, já a zona de erotização é o órgão sexual. Em seguida, vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade e que se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isto é, há um intervalo na evolução da sexualidade. E, por fim, temos a fase genital. O objeto de erotização não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo. Em 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego para referir-se aos 3 sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório de energia psíquica e é onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as existências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego.
O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais são funções do superego. Na dinâmica da personalidade, ela é composta por id, ego e superego. Operam com o gerenciamento do ego. Id, com seus instintos, são dois pontos de contato entre duas energias, que são a energia do corpo e a energia da personalidade. Instinto, impulso ou pulsão é objeto do instinto. O objetivo do instinto é reduzir a excitação. Essa redução é sentida como satisfação. Existem dois tipos de instintos. O instinto de vida, que serve como conservação, né? Logo quando sentimos fome, sede, fuga. Instinto de morte são os impulsos agressivos, são derivados do instinto de morte, são pulsões que se contrapõem às pulsões de vida. Distribuição da energia psíquica. Os três sistemas da personalidade, id, ego e superego, utilizam toda a energia psíquica, que é limitada para realizar seu trabalho. Por isso, os sistemas se disputam. Quando há maior quantidade de energia de um sistema, esse se torna dominante sobre os demais. Mecanismo de defesa. A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso. Para evitar esse desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade, deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São processos que referem-se principalmente às defesas do ego contra o id. Esses mecanismos de defesa são inconscientes. Repressão. Mecanismo de defesa básico, pelo qual os sentimentos, lembranças e os impulsos proibidos são expulsos da consciência. O de negação. Mecanismo primitivo que consiste em negar um fato evidente. É uma defesa contra a angústia, negando a realidade. Projeção. Mecanismo de defesa que consiste em atribuir a outros e perceber no mundo externo suas próprias funções e seus conflitos internos. Racionalização. Explicações racionais para justificar ações e origem emocional. Fixação é a permanência de um estágio primitivo de desenvolvimento. As frustrações, ansiedades podem acarretar uma parada temporária ou permanente do desenvolvimento. Na regressão, mecanismo que consiste em retomar um estágio anterior de desenvolvimento. A fixação, às vezes, e a regressão, em particular, constituem mecanismo de defesa que ocorre em condições relativas. Deslocamento, mecanismo psíquico inconsciente pelo qual uma descarga efetiva, emoção, impulso, é transferida de um objeto verdadeiro para o seu elemento substituído. E sublimação, o desvio de um impulso de seus objetos diretamente sexuais para fins socialmente úteis. Contribuição da psicanálise à educação. A psicanálise possibilita a compreensão das dificuldades dos alunos, permitindo o entendimento do processo de desenvolvimento e de suas personalidades. A educação e o conceito de transferência, tanto negativa quanto positiva, pode transformar em um poderoso instrumento terapêutico. Ela também está presente na relação professor-aluno, possibilitando melhor aprendizagem do aluno acreditando no professor. A educação e o processo de sublimação implica no desvio de uma pulsão do desejo, diretamente sexual, para um fim socialmente útil. A educação e a sexualidade. Freud associou a educação e a sexualidade à doença nervosa. As noções de pecado, pudor, vergonha
inibiram os impulsos sexuais, limitando o seu desenvolvimento. Na educação, os impulsos parciais estão vinculados às zonas erogêneas que surgem da erotização no corpo da criança através de cuidados maternos. Psicopedagogia e psicanálise. A psicopedagogia é uma área que lida com o processo de aprendizagem e suas dificuldades, defendendo uma singularidade nos processos de aprendizagem, não caminhando no mesmo sentido da psicanálise. Enfim, Freud desenvolveu vários conceitos que serviram para diversos ramos da psicologia, possibilitando o avanço dessa ciência, que é muito mais que um simples complemento da psiquiatria, podendo levar as pessoas a entenderem que os conflitos internos são inerentes ao ser humano normal.